Oi, apóstolo, graças a paz. É, eu tava orando agora há pouco, né? E eu lembrei de um sonho que eu tive, né? Eu lembrei não, né? É, eu lembrei, na verdade, de lhe contar, né? Que eu queria compartilhar com a senhora esse sonho que eu tive. E, e foi loucura, assim, sabe? Porque é difícil eu sonhar, sabe? Eu geralmente não lembro dos meus sonhos e parece que cada detalhe assim desse sonho, eu lembro assim de cada detalhe desse sonho e, e eu queria compartilhar com a senhora. Nesse sonho, eu lembro que eu estava em uma estrada assim de terra e era um lugar silencioso e, e eu comecei a caminhar por essa estrada. E quanto mais eu andava assim, eu notei que o ambiente estava ficando mais vivo e pássaros assim começavam a cantar de longe assim. E, e então eu vi assim um pouquinho longe um homem sentado na sombra de uma árvore. Era um homem simples, com roupas gastas assim, e ele segurava um rolo de pergaminho em uma das mãos e parecia completamente concentrado, como se estivesse escrevendo algo que não podia esperar, sabe? E eu fiquei muito curiosa, eu lembro que eu sentia uma curiosidade enorme, assim, e eu cheguei perto, eu me aproximei e, e eu perguntei, você é Paulo? Eu perguntei assim, mas um pouco hesitante, sabe? Como se aquilo fosse loucura, sabe? Ele sorriu assim, ele assentiu e voltou a escrever por um momento como se estivesse terminando um pensamento importante. E quando parou, ele olhou para mim e disse sim, mas você sabe, não importa quem eu sou, importa aquele que me alcançou. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi foi por causa dele. E então eu me sentei ao lado dele e, e a única pergunta que eu fiz foi: Paulo, como você conseguiu? Como suportou tudo o que passou? Todas as prisões, rejeições, sofrimentos. De onde vinha a sua força? Ele inclinou a cabeça assim, como se estivesse refletindo sobre a minha pergunta, sabe? E ele respondeu: Ah, minha irmã, eu não conseguia, mas ele podia. A força não era minha. E é por isso que sempre digo: quando sou fraco, então sou forte. Aprendi que tudo que é humano em nós precisa morrer para que Cristo viva. A minha força era olhar para a cruz e lembrar que Ele deu tudo por mim. Como eu poderia não dar tudo por Ele? E, e aquilo mexeu comigo de um jeito, sabe, que eu não consigo explicar. E, e mais curioso assim, eu perguntei, mas e os momentos em que você se sentiu sozinho? Quando parecia que ninguém te entendia, que o peso era demais, o que você fazia? E, e ele sorriu assim, e, e ele disse: Ah, nesses momentos eu lembrava do que ele me disse no caminho para Damasco. Por que você me persegue? Aquela pergunta mudou tudo. Era como se ele dissesse: Paulo, você está lutando contra mim, mas eu escolhi você. Desde então eu sabia que nunca estava sozinho, porque ele me escolheu. Mesmo quando o mundo inteiro se voltasse contra mim, eu sabia que ele estava comigo. E isso basta, não é? E eu fiquei em silêncio, assim, refletindo sobre o que ele disse.
E então eu perguntei uma última coisa. O que você diria à nossa geração? O que precisamos entender para seguir como você seguiu? E ele disse, ele se inclinou um pouquinho assim para frente, como se quisesse ter certeza de que eu ouviria bem, sabe? E disse: lembre-se disto. Viver para Cristo nem sempre será confortável, mas sempre valerá a pena. Muitos querem um evangelho que não custa nada, mas o verdadeiro evangelho exige tudo. Abandone o que prende você ao mundo. Corra a corrida. Não olhe para trás. E quando achar que não pode mais, lembre-se, ele é suficiente. Sempre foi e sempre será. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Vamos começar nosso comentário com uma palavra que está lá, a palavra tema da nossa campanha, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Versículo 2: porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Que experiência forte. Amém. Quem conhece de coisas espirituais, do mundo espiritual, sabe, que uma pessoa, quando ela tem um dom de arrebatamento, até um sonho que ela tem não é um sonho comum, mas tem pessoas que, algumas pessoas eu profetizei que receberiam, teriam arrebatamentos em sonhos, aqui na igreja, e graças a Deus algumas pessoas receberam esse dom, a mesma forma o anjo aparece para elas no sonho, e elas fazem a pergunta, e o anjo leva, igual como se fosse um arrebatamento com imposição de mãos, irmãos? Então, que experiência muito forte. Você vê, a conversa com o apóstolo Paulo. Meu Deus, que privilégio, apóstola? E eu achei lindo no final o apóstolo Paulo dizendo para desprender das coisas do mundo, que realmente é isso que acontece, irmãos. Tem muitos cristãos ainda, que estão presos com as coisas do mundo, que não abandonaram o mundo, querem ser usados por Deus, querem viver os milagres, querem viver as maravilhas de Deus, mas ainda não se desprenderam das coisas do mundo. Não é isso, apóstola? É isso. É um tempo que Deus está nos alinhando, está usando diversos recursos. Eu louvo a Deus por Deus estar fazendo uma obra tão linda na vida da irmã Hilary e dos outros irmãos. E o Senhor tem visitado várias pessoas em sonho. Isso é a graça do Senhor, isso não é mérito nosso, não é mérito do homem, é do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Esse é o maior sinal de que quando nós buscamos a Deus de verdade, nos rendemos, nos entregamos ao seu amor, a sua graça nos alcança, a sua vontade se manifesta no nosso meio. E nós temos visto isso com clareza. E Deus chamando a atenção de diversas formas, dos dons que têm se manifestado na vida da igreja, chamando a atenção para um tempo de busca, um tempo de santificação, um tempo de entrega, de romper mesmo, desprender das coisas do mundo, é desprender de tudo aquilo onde o nosso coração fica prisioneiro, para poder mergulhar no sobrenatural de Deus, E, meu Deus, que experiência linda ouvir falar do Espírito falar com o apóstolo Paulo, ouvir a grandeza do Senhor, as maravilhas, os conselhos bíblicos e encontrarmos esse respaldo dentro da palavra do Senhor. Foi uma experiência muito linda. Eu confesso para os irmãos que quando eu ouvi ela compartilhando comigo, como ela falou, eu não sou de ter sonhos e quando eu tenho eu nunca me lembro, mas nesse dia eu senti de compartilhar com a senhora, porque eu não consigo esquecer o que eu vi. Ela estava chorando, se você observar, e isso veio depois de um tempo de oração. Isso veio depois de um tempo de oração, isso veio depois de um tempo de busca. Para você ver, a gente sai da igreja, termina a oração, mas os verdadeiros discípulos do Senhor seguem orando nas suas casas. Então, se nós formos ver isso aí, depois de um tempo a sós com o Senhor vem fazendo isso, entendeu? Então, assim, foi realmente maravilhoso o agir do Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vale a pena buscarmos ao Senhor, amém?
Essa é uma experiência marcante para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Então vamos orar, apóstolo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, Pai. Que o Senhor continue abençoando a Igreja Shalom. Que o Senhor continue levantando novos guerreiros, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, pessoas com vontade, com desejo de orar, de buscar. Amém, assim como o Senhor Jesus. colocou no meu coração, no coração da apóstola, Senhor, de lutarmos até o fim pela nossa salvação, Pai, pela Sim, santificação. Pai, em nome de Assim Jesus. também, Senhor, que as pessoas a qual o Senhor enviar até nós, Senhor Deus, que elas venham com essa mesma vontade, que elas desenvolvam essa unção, essa graça de, Senhor, de estar todos os dias na Tua presença, todos os dias te buscando, clamando, Aleluia. Pai, assim como a jovem Hillary, assim como o Kaique, assim como, Senhor, tantos outros que o Senhor tem levantado, Pai. Senhor, continua levantando também, nome Pai. de Jesus. Muito obrigado, cuida de cada um, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro